Sejam todos muito bem-vindos ao Sem Aperreio Podcast. Hoje o tema é Entre Mitos e Verdades sobre a Maçonaria. E trazemos hoje os convidados Vilbert, o irmão Vilbert da Perfeita Amizade Alagoana, e o irmão Sérgio, que eu gostaria que se apresentassem e agradecer de antemão pelo ter aceitado o convite. Muito obrigado, meu irmão Wagner Moraes aí, todos os ouvintes desse podcast, Sem Aperreio Podcast. Agradeço esse convite. Sou Vilbert Bismarck, estou venerável mestre da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Perfeita Amizade Alagoana, aqui no Oriente de Maceió, Alagoas. E para mim sempre é uma honra, mais uma vez, estar aqui presente, falando um pouco sobre maçonaria, que é um tema tão vasto aí, e que a gente sempre tem trabalhado nesse tema realmente para tentar desmistificar um pouco a maçonaria e mostrar para a sociedade o que realmente é a maçonaria. Perfeito. Boa noite, um honroso convite feito pelo nosso irmão Wagner Moraes. Como disse, honroso convite, porque me sinto muito honrado de estar participando deste podcast, falando sobre maçonaria, algo que pouco mais de 20 anos faz parte diretamente da minha vida, né? E aí, fazendo um Wikipedia da minha vida maçônica, vamos dizer assim, eu sou membro da Perfeita Amizade Alagoana, número 181, uma loja maçônica fundada na Bucólica Maceió de 1868. Tive também a honra de presidir aquela instituição, que hoje é presidida pelo nosso irmão Vilbert, que está aqui. Ele esqueceu, acho que, de dizer que preside a loja, como venerável mestre da loja. Falou? Perdão, não estava prestando, talvez eu não prestei atenção nisso. Bom, mas eu acho que a gente vai ter alguns minutos aí de conversa. Falar mais, né? Vamos sem aperreio. Vou me destacar que o Sérgio hoje é o presidente da Academia Maçônica de Ciências, Artes e Ciências e Letras daqui de Alagoas, né? O Sérgio tem uma referência muito boa, mas uma das qualidades dele aqui, realmente, para mim também é uma honra estar participando hoje do Sérgio, que já foi venerável da Perfeita Amizade, hoje é o orador da loja. Também não é fácil, né? Também não é fácil, inclusive, para mim foi uma das condições que eu disse até a ele. Eu só assumo se eu tiver pessoas assim tão capacitadas quanto o Sérgio. E hoje o Sérgio tem essa capacidade tão grande que foi escolhido como presidente da Academia Maçônica de Ciências, Artes, Ciências e Letras de Alagoas, da qual também eu faço parte. Nós temos na maçonaria meio que impregnado a figura do bode. Eu queria que vocês explicassem de maneira mais simbólica ou filosófica sobre essa vinculação, se existe ou não existe. Hoje muito se fala, e sempre tentou se falar, e utilizar alguma alegoria ou alguma imagem que pudesse macular a maçonaria. E há muito se utilizou a figura do bode como sendo algo ruim, como sendo uma figura que ela fosse descredibilizar a maçonaria. E o bode, ele não faz parte da maçonaria em nenhum momento. Inclusive, os próprios maçons, a gente até brinca hoje com isso. Os grupos. Isso se tornou clube algo... de motos, né? De moto, tem bodes do asfalto. Isso se tornou mais uma figura hoje, de um símbolo de brincadeira que se tornou. Mas nesse sentido, porque a gente não poderia enfrentar nem criticar, até porque é um animal. Sim. É um animal e não tem nenhuma mácula nesse animal. Mas algumas pessoas perguntam e querem falar que existe um bode dentro da maçonaria. Você não vai encontrar. Porque se fala, você vai sentar em um bode, você vai tomar sangue do bode. Aí as pessoas cada um tenta inventar uma história relacionada a isso, mas não faz parte. Certo? Ele não existe na maçonaria. O Sérgio tem algumas referências, isso na parte histórica. Né, o Sérgio, eu acho que foi o Sérgio que me falou. Sérgio pode sobre explicar. A questão da vestimenta.
mas ele sabe explicar melhor. Não, é assim, com relação à vestimenta, aqueles aventais que usamos quando estamos em loja na maçonaria, eles originalmente eram de pele de carneiro, não é? Por outro lado, as vestimentas, antigamente muita gente falava assim, olha os bode preto, aonde vão, né? E tudo tem um nascedouro. E às vezes esse nascedouro ele tem posições positivas, mas também negativas. Perceba que a maçonaria ela é uma instituição iniciática, como a gente sabe, progressista, né? Humana, absolutamente humana, e que tem influências de várias civilizações, de várias culturas, e dentro dessa influência, a gente pode, por exemplo, imaginar o homem vitruviano, aquele homem de Leonardo da Vinci, que parece um pentagrama, uma estrela de 5 pontas. E aí o homem com os braços, as pernas abertas e a cabeça, parece aquela estrela, e ele é um homem, no centro do qual tem a centelha divina. Não é? Por outro lado, outras sociedades, não vou nem citar quais, e, enfim, não merece no momento, não vale a pena a gente entrar nesse mérito, mas eles, para inverter essa condição humana, quando você inverte esse homem vitruviano e essa estrela, esse pentagrama, ele é utilizado em outras sociedades e até em outros cultos religiosos. E essa inversão dá a aparência de um bode também. Você vai ver que as pernas se tornam chifres, a cabeça se torna aquela barbicha do bode, os braços se tornam as orelhas. Então, trazendo essa questão do bode para uma outra condição que não é a da maçonaria propriamente dito. Dito isso, eu posso te dizer também que um dos nascedouros vem de uma tradição muito antiga, até não maçônica, muito anterior à maçonaria, quando os pastores, até naquela região da Palestina e tal, eles passavam dias com seus rebanhos procurando pastos. E as dificuldades que eles encontravam, os seus segredos, dizia que eles contavam ao seu rebanho, aos seus bodes. Então, daí se vem segredo contado a um bode, ele não revela e ele não conta. Então, um segredo que se conta a um maçom, ele não vai revelar também. Tudo tem um nascedouro, vem lá de trás. Show de bola. Vai ser nominal, né? Vai gerar um monte de pesquisa aí no Google. Aproveitando o gancho, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o livro da lei, dentro da ritualística maçônica. Dentro da maçonaria. É justamente, irmão Wagner, uma das principais características que a gente utiliza hoje, que é o livro da lei, a Bíblia Sagrada. Primeiro, para que algumas pessoas quebrem aquele conceito de dizer que maçonaria é algo demoníaco, onde não é, a partir do momento que você tem um livro sagrado, que a gente chama, o livro da lei, que é a Bíblia Sagrada, e também para mostrar, em um ponto ainda mais profundo, que às vezes as pessoas perguntam, é religião? Não é religião, mas tem o livro, né? A Bíblia Sagrada, ela contém em seu conteúdo, na forma escrita, muitos ensinamentos para a vida do homem. Eu não falo só no conceito de religiosidade, mas eu falo no conceito moral, no conceito ético. Até de organização do ser humano. Organização. É um dos livros, podemos dizer assim, mais bem escritos da humanidade. A forma que se foi traduzida, a forma que se foi escrita a Bíblia,
Se você for olhar cada passo da sua vida, às vezes a gente vai encontrar respostas ali. Eu não estou falando só no conceito de religião, deixar bem claro. Financeiras. Você vai encontrar muita coisa, muitas respostas. E é algo que a gente sustenta. É algo que a gente utiliza, inclusive, dentro de loja, no conceito para ter algo... posso até dizer, seria sagrado, mas algo que a gente possa, então, realmente utilizar e se apoiar como base. E o ritual ele se inicia e se finaliza Isso. com... Todas as nossas reuniões, elas só são iniciadas com a presença do livro da lei. Se a Bíblia não estiver lá, e algumas pessoas até perguntam, a Bíblia de vocês é diferente? Não é diferente, é a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia. Não é uma Bíblia diferente, é uma Bíblia da maçonaria, quando as pessoas dizem, a maçonaria tem outra Bíblia. Não tem. A maçonaria usa a mesma Bíblia. E é isso daí que a gente faz, utiliza dentro de loja, e é onde a gente se apoia como realmente, como livro da lei, como livro da mais forte história, da mais forte inspiração para a humanidade, que foi escrito, e até hoje, ao longo de vários anos, ele é utilizado como sustento, né, Sérgio? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou até me deter um pouco ao rito do qual eu faço parte, que a maçonaria tem alguns ritos diferentes, né? O nosso, que nós trabalhamos, vamos assim dizer, é o rito escocês antigo e aceito, ele é um rito teísta. Dessa forma, mostra também que a maçonaria ela não é uma religião, mas podemos dizer até que ela é religiosa. Ela é religiosa e impregnada de religiosidade. A Bíblia, o nosso livro da lei, é sobre ele que você faz os seus juramentos. A partir dele que toda reunião é aberta em qualquer grau. Nós temos uma escala de graus que vai em maçonaria simbólica do 1 ao 3, e depois os graus filosóficos, a gente tem aí, vamos dizer, filosóficos do 4 ao 33. Cada grau desse tem uma passagem da Bíblia, a qual aquele grau é consagrado, e que aquela passagem da Bíblia que é escrito, que é aberto, ele inspira os estudos que são decorrentes e são específicos daquele grau. E aí é uma escala evolutiva de aprendizado, onde lendas, histórias são contadas, são narradas, também com base nos ensinamentos que ali tem. Desde a destruição e a construção dos templos de Jerusalém, né? Desde o primeiro até o último, enfim, toda sessão é aberta em um trecho da Bíblia, do rito escocês antigo e aceito, para o rito escocês antigo e aceito, e da Bíblia, vamos dizer assim, comum, que todos temos em casa. Muda, o que a gente encontra nas Bíblias muda um pouco do tradutor, mas a essência é a mesma. Você encontra, às vezes, uma Bíblia utilizada por um católico, e tem algumas pequenas nuances, algumas diferenças, mas são só de tradução. Como nos evangélicos também, algumas diferentes, algumas traduções. Mas como falou o venerável mestre Wilbert, é a mesma Bíblia que todos usam nas igrejas. É sobre ela que fazemos nossos juramentos. E também há de se entender, Wagner, que você só pode fazer um juramento naquilo que tem sentido para você. Então, a gente está no Brasil, mas imagine que a maçonaria é universal. Se você tiver alguma pessoa adentrando a maçonaria, que seja de uma dessas, vamos pensar nessas grandes religiões monoteístas, não é? Nós somos de uma tradição judaico-cristã.
Então, não teria sentido alguém fazer o juramento sobre algo que não lhe é íntimo, não seja seu. Né? Então, pode-se jurar sobre a Torá, que é o Velho Testamento, inspirado por Deus. Né? Enfim, é a mesma Bíblia. E ela nos inspira em toda a caminhada. Perfeito. A maçonaria, por si só, a gente, quando vai buscar arquivos mais antigos, desde o início da sua fundação, e aqui a exploração no Brasil, do início no Brasil, tem figuras que foram muito importantes, tanto no Império quanto na República, e eles exerceram papéis fundamentais em diversos momentos históricos no Brasil. Vocês acham que hoje a maçonaria ela continua exercendo esse papel ou diminuiu mais? Na verdade, a maçonaria há muito tempo, às vezes a gente consegue identificar pela quebra de barreiras, Isso. quebra de muros, inclusive, que a gente costuma dizer, e grandes revoluções, na qual a maçonaria esteve presente. No Brasil, você tem, entre No mundo, outras, né? Estados Unidos. No Brasil tem, entre outros, a independência do Brasil. Mas hoje a maçonaria ela faz isso de forma talvez mais silente. Silente por quê? Porque hoje as barreiras que a gente precisa quebrar são as barreiras da ignorância. Perfeito. Muito bem. E essas barreiras da ignorância são as barreiras mais difíceis de serem quebradas. Porque a gente precisa mostrar para o homem e dar o conhecimento a ele. E quando eu digo homem, não digo homem maçom, porque a maçonaria ela trabalha para o bem da coletividade no mundo. É a gente quebrar as amarras da ignorância para mostrar para o homem que a vida dele não depende do pão e do circo. Perfeito. A vida dele vai muito além disso. E a gente precisa e tem esse papel fundamental, que é quebrar essas amarras, tentar transparecer, demonstrar para o homem realmente pegar na mão e dizer, o caminho é esse. Mas esse é um trabalho, talvez, eu possa até dizer, muito mais difícil de que você, na época, realizar a independência do Brasil. Sim, sim. Porque você outros tempos. Né? A gente vive um outro tempo. Era um momento em que a independência do Brasil, é um grande ato, mas em um momento muito fechado, um grupo fechado ali tinha. Hoje, quando você fala em quebrar as amarras da ignorância, a gente está falando do mundo inteiro. Inclusive das questões virtuais, né? Questões virtuais, questões políticas que a gente tem, as cegueiras que estão existindo, inclusive por questões políticas, elas precisam ser quebradas. As polaridades, né? Com certeza, a gente vive hoje uma polaridade muito forte, política. E até aproveitando isso, as pessoas chegam para dizer a maçonaria de lado político A, B, C, esquerda, direita. A maçonaria não tem lado nenhum. A maçonaria é do lado da humanidade, do lado da razão, do lado da verdade. E não adianta chegar para mim, às vezes a pessoa fala, mas quem está do lado da verdade é o da direita ou da esquerda. Não, quem está do lado da verdade é a verdade. Eu não vou dizer que é presidente A ou B que está com a verdade, não. A verdade ela é uma só para a humanidade. O bem da humanidade, o bem da coletividade, ele é uma só. Ele é um só. É o irmão Sérgio. A pergunta feita, vou retornar a pergunta sim. sobre esses grandes vultos, né, que apareceram na humanidade. Sim, a maçonaria sempre teve grandes vultos, seja na cultura, na literatura, de uma maneira geral. Você aí vai pegar Goethe, Voltaire, Mozart, entre tantos outros, né?
maçons ligados às artes e à cultura, mas também à política, à religião, tudo isso. Chegando mais para nós aqui, que foi a sua pergunta, Wagner, se você imaginar períodos históricos distintos, você vai perceber claramente momentos também distintos da maçonaria. A maçonaria, como nós vivemos hoje, ela não é uma instituição milenar. Ela é uma instituição que tem pouco mais de 300 anos. Não é? 1717, que veio com a Constituição de Anderson, enfim. Nasceu ali em Edimburgo. Né? Antes ela era uma corporação de ofício, como as guildas dos grandes construtores das grandes catedrais da Europa. Por isso que o pedreiro maçom, o construtor dos templos, essa simbologia toda com esquadro, compasso, alavanca, trolha, maço, cinzel. Maçonaria operativa. Né? Era uma maçonaria operativa, como o Wilbert falou. E ela hoje, como ela é hoje, ela tem pouco mais de 300 anos. Mas, mesmo sendo jovem assim, esses 300 anos, aí eu foco na tua pergunta. América Latina, ou a América como um todo, dos signatários da independência dos Estados Unidos, 13 eram maçons. 13. George Washington era maçom. Tem muita simbologia lá. Muita simbologia em Washington, D.C. Tem muita simbologia espalhada pela cidade. Por quê? Porque o arquiteto que liderou aquela, vamos dizer assim, aquela Washington administrativa era maçom, e ele deixou um monte de ensinamentos através de símbolos. Aqui antigo, tem muito. Pois é. E descendo para a América Latina, houve um período das grandes revoluções, de libertação dos povos, libertação de poderes, até certo ponto, podemos dizer até opressores. Não é? Que libertadores? Só é lembrar do torneio Libertadores da América. Todo mundo ouve futebol, Bolívar, né? Os Libertadores da América. Quem foram esses Libertadores da América? Você falou em Bolívar, Simão Bolívar, né? Simão Bolívar. José Simón Bolívar, José de San Martín, General San Martín, Antônio de Sucre, na Bolívia, Dom Pedro I, no Brasil. Então, esses foram os libertadores da América. E aí a gente chega no nascedouro do nosso país como uma nação, como nação independente de Portugal. A maçonaria, ela nasceu no Brasil, com o Grande Oriente do Brasil, a partir da reunião de 3 lojas. E ela praticamente tinha um propósito, aqueles homens naquele momento: promover a independência do Brasil. José Bonifácio, Gonçalves Ledo, entre tantos outros. E aquele grito, independência ou morte, que se traz, e retratado num quadro do paraibano Pedro Américo, às margens do Ipiranga, né? Que ele pintou aquilo e tudo mais. Aquele grito ele foi dado um pouco antes dentro de lojas maçônicas. Então, ela está ligada diretamente a esses grandes movimentos. Por isso, a gente pode dizer que a maçonaria é progressista, é evolutiva, e ela também sempre esteve na vanguarda dos grandes movimentos libertários. Exato. Foi assim na independência, aliás, até antes da independência. Foi assim na Revolução Pernambucana de 1817, que fez uma nação independente de Portugal, né? Sim. Foi assim na Confederação do Equador de 1824, 2 anos antes na independência do Brasil. A Confederação do Equador liderada por Frei Caneca, que era um religioso, um frade carmelita e maçom. Né? Anos mais tarde, para a gente pontuar uma coisa de maior vulto histórico, 1888,
movimento abolicionista que fervilhava nas lojas maçônicas. Inclusive na loja Perfeita Amizade. Inclusive na Perfeita Amizade Alagoana, tem documentos que são... quando você vai ler, é de emocionar. É de emocionar. É de emocionar. Por quê? Porque não era uma coisa só de palavras. Não é? Era muito mais daquela expressão latina que diz res non verba. Ações e não palavras. E tinham ações. Uma joia de ingresso na loja maçônica era você libertar um escravo, mas não era de boca. Na sua iniciação, você tinha que entregar uma carta de alforria registrada e não era entregar a loja, não. Você tinha que entregar o escravo que você ia libertar ali dentro. Isso tem registro, isso é uma coisa fabulosa. Um ano depois, veio a República. A República que teve uma proclamação por um maçom, ex-grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, não é? Alagoano, Marechal Deodoro, iniciado na loja do Rio Grande do Sul, e depois a consolidação dessa república pelo Marechal Floriano Peixoto, também alagoano, a loja de Pioca, iniciado na loja Perfeita Amizade Alagoana, que consolidou a República Brasileira, aquele primeiro momento chamado de República da Espada. Erros e acertos, sim, mas preciso naquele momento histórico para consolidar a República. Necessário. Né? Necessário. E aí, hoje, graças a Deus, nós temos uma sociedade muito mais evoluída e aí nós trabalhamos como pedreiros lá de trás, como eu falei. Nós trabalhamos hoje o nosso próprio templo interior, mas também somos construtores do edifício social do lado de fora, cada um como uma formiguinha fazendo o seu trabalho lá, como falou o Wilbert. Uma formiguinha que constrói muito. Temos muitas formiguinhas por aí. Se eu me prolongar, diga. Não, tranquilo. Porque agora você apontou para mim, quando foi perguntar, ele fez arquivos, coisas mais velhas. Aí apontou e olhou para mim. Você queria estar fazendo aquela pesquisa, né? Ah, sim, eu pensei que você estava dizendo que eu era que eu vinha do pó dos arquivos. Não, mas isso aí, Wagner, só para descontrair, Wagner. Sim. Bem interessante, que já dá para as pessoas do Sempre Podcast que participam aí verem a capacidade do irmão Sérgio. Ele não gosta muito que a gente toque nesse assunto, não. Nosso orador, né? Nosso orador, até pela capacidade dele. Eu costumo até brincar com ele, que na nossa loja foi iniciado Floriano Peixoto, e eu digo que Sérgio era... Eu não sei se ele era venerável na época, ele Floriano Peixoto, mas Sérgio ele tem uma capacidade assim, histórica e intelectual, posso dizer, muito forte. E Sérgio, para mim, sempre foi uma das grandes referências na maçonaria. Eu entrei na maçonaria, Wagner, eu até gosto bem de frisar isso. Entrei na maçonaria com uma maçonaria bem antiga. Eu digo antiga de homens velhos, realmente. Você falou aqui da outra vez. De homens velhos. E uma das referências para mim era o Sérgio, que era um dos mais novos que tinham lá. E Sérgio me deu uma grande lição de maçonaria, que foi quando eu dei aquele start, eu comecei a entender o conceito de maçonaria. Quando eu estava no hospital, ia para o hospital. E Sérgio disse: meu irmão, se você precisar de mim, eu vou estar lá com você. Em qualquer momento, eu vou estar presente com você. Mesmo que eu não possa fazer nada, mas eu vou estar do seu lado. Isso para mim foi mostrou a essência da maçonaria, a essência da irmandade. A irmandade. Nós sabemos que, vocês podem explicar isso com mais propriedade, que existem vários tipos de rito, né? Vários ritos na maçonaria. E eu queria saber de vocês se mulher pode entrar na maçonaria. E se existe algum rito que permite isso. Hoje eu recebo muito essa pergunta. Se a mulher pode entrar na maçonaria. Isso realmente eu acho que é uma das principais perguntas que fazem. Mas às vezes as pessoas perguntam no conceito já para entender, como se a gente fosse interpretar que a mulher ela não vai poder participar da maçonaria, a gente vai escantear.
E pelo contrário, a figura da mulher ela é muito importante para a maçonaria, desde o momento, inclusive, do convite para ingressar na maçonaria. A gente só entra na maçonaria se for casado, se a esposa autorizar. Como eu disse da outra vez, não é submissão. Isso é o conceito de família. Eu não vou quebrar o conceito de família e a maçonaria ela não permite que você quebre um conceito de família que brigue com sua esposa para entrar na maçonaria. Não, de forma alguma. Ela vai ter que autorizar para você entrar. Mas voltando, a maçonaria, a mulher hoje ela tem um papel muito importante na maçonaria. Ela não é iniciada, não nas lojas regulares. Isso aí que deixa bem claro, porque tem algumas instituições não regulares aqui no Brasil, logicamente, em outros países, que existe a maçonaria mista, a maçonaria feminina, mas reconhecida no Brasil não há. E isso não é uma discriminação contra a mulher, é algo realmente histórico. E eu gosto sempre de fazer um comparativo para quebrar o paradigma, às vezes, do que as pessoas tentam rotular. Eu disse, mas por que a maçonaria não permite mulher? Eu pergunto, por que a igreja não permite um padre mulher? Sim. Porque só querem atacar a maçonaria. Mas aí existe também um conceito histórico por conta disso, de não ser a mulher na maçonaria. Elas fazem parte de... Elas fazem... Hoje as mulheres não fazem parte como iniciadas, mas elas fazem parte das entidades paramaçônicas, que são as frafrens, que são as mulheres, né, as crianças, as jovens, que são as filhas de Jó. Ou seja, a gente tem um papel fundamental, e principalmente através das ações sociais. O braço social da maçonaria. O braço social da maçonaria ele é todo praticamente sustentado pelas mulheres. E aí dos maçons, se não existissem as mulheres. A gente sabe disso. Se não fossem as mulheres para nos auxiliarem, a gente não conseguiria evoluir. Pelo contrário, e muitas das vezes, né, Sérgio? Todas as orientações e às vezes algumas iniciativas, principalmente dessa parte filantrópica, é parte das mulheres. Cabe a gente só apoiar e seguir. Bom, você perguntou se mulher pode entrar na maçonaria? Pode, a minha mulher já entrou muitas vezes. A do Wilbert também. A minha foi lá também. A sua também. Né? Bom, realmente é um assunto assim, é um tema... Mas o Wilbert já explicou de maneira bastante clara. Desde o princípio, quando se faz aquela entrevista para que se entre na maçonaria, há uma pergunta naquele formulário. A sua esposa sabe que você vai entrar na maçonaria? Sim ou não? Aí você diz sim. Ela concorda? Se você disser não, eu fecho o formulário, vou embora e você não vai entrar, não. Se ela não concordar, você vai ter que conversar um pouquinho mais com ela. Então, mas aí essa questão, ele foi muito preciso, eu diria até cirúrgico, quando ele fala que ela não há uma iniciação. A maçonaria, como é uma sociedade iniciática, a mulher no Brasil, nas potências regulares maçônicas no Brasil, ela não é iniciada, assim como o paralelo que ele fez com a igreja, as mulheres também não são ordenadas no sacerdócio, mas elas têm também junto à igreja outras atividades, desde de freiras, né, até outras funções da mulher dentro da igreja, como é na maçonaria. Você tem a fraternidade feminina no Grande Oriente do Brasil, a fraternidade feminina Cruzeiro do Sul. Aqui nós temos a fraternidade feminina no Grande Oriente Estadual, presidida pela nossa cunhada Maria Helena, e cada loja pode instituir a sua fraternidade feminina, como a nossa também tem. Presidida, tudo é decidido por elas têm total independência. Cabe a nós dar apoio. Isso.
Perfeito. Inclusive, para melhorar o debate, eu recentemente tive com uma pessoa no trabalho e ele disse, rapaz, queria tanto ir para a maçonaria, mas não fui ainda por causa da minha esposa, porque ela é muito católica e ele estava conversando, ele disse, eu estou negociando ainda para... Mas tinha muito disso, né? É porque hoje a mulher, ela não vai autorizar porque ela conhece a maçonaria. Isso é importante. Né? Ela não vai autorizar porque ela conhece a maçonaria. Até porque, geralmente, até o convidado... E nenhuma autorização, é uma concordância. É uma concordância. Concordância. E até o convidado, ele está naquele momento ainda de conhecer, tudo é algo muito novo. Quando a mulher concorda, que é isso eu acho que talvez seja interessante até para essa pessoa que você está falando, quando ela concorda, ela não concorda pela maçonaria. Ela concorda pelo esposo dela. Por acreditar nele, né? Por acreditar e por confiar que ele vai estar entrando em um local de homens livres e de bons costumes. Não é algo diferente disso. Eu já participei de algumas sindicâncias, algumas entrevistas, que eu falava e a esposa estava lá. E uma, inclusive, ela alcançou isso de uma forma tão grande que ela me disse bem assim. Ela disse, eu vou deixar. Eu vou permitir. Ela até brincou. Eu vou permitir. Mas eu não conheço você. De fato, ela não me conhecia. Ela disse, mas eu conheço meu esposo. E eu confio nele. E eu sei que ele vai entrar no lugar bom. Aí eu ainda disse mais. E pode ter certeza que se não for bom, ele sai. Perfeito. A minha esposa, Wagner, quando eu fui entrar, eu já não tive nenhum problema. Por quê? Porque a minha esposa conhecia a maçonaria primeiro do que eu. O meu sogro, o pai dela, foi iniciado na maçonaria no mesmo ano que ela nasceu. Então ela já conhecia os trabalhos, fez muito trabalho voluntário, filantrópico, voluntário, em creche maçônica, aquela coisa toda. Então ela conhecia, antes que eu conhecesse a maçonaria, ela já conhecia. Ela entrou numa loja maçônica muito antes de mim. Perfeito. Era sobrinho, né? É, Já verdade. Era sobrinho. Verdade. Um assunto que as pessoas falam muito é a ligação da possível rituais não católicos, não religiosos, rituais satânicos com a maçonaria, que não tem nada a ver. Eu queria que vocês, se pudessem, dar uma explanação para as pessoas até entender que não existe isso. Né? Passar pelo Sérgio dessa vez agora. Passar a bola para mim. Passar para você logo primeiro. Você já disse tudo, isso não existe. Isso não existe. Mas tudo, como eu falei, tudo tem um nascedouro, né? E talvez o nascedouro disso venha também de períodos históricos bem anteriores, coisa de 500, 400 anos atrás. Mas, assim, nós temos diversas informações documentadas de perseguições a maçons ao longo da história. Por instituições religiosas, também, porque não só religiosas, mas por esse braço não, vamos melhorar o texto. Essa mente maçônica de ser libertária, de ter como princípio liberdade, seja liberdade individual, seja liberdade coletiva, a fraternidade entre os homens, não é? E a igualdade também entre os homens, independente de crenças, dos seus credos, da sua cor, da sua orientação político, partidária, o que quer que seja. Por isso que a maçonaria ela é tolerante. O homem tem que exercer a tolerância para respeitar os diferentes. Porque nós aqui no estúdio, nós três e mais 3 pessoas ali,
Nós somos iguais? Somos absolutamente iguais. Só não somos idênticos, mas somos iguais. E aí, voltando para a tua pergunta, teu questionamento, em momentos da história, instituições que não puderam Exercer dominância, colocar grilhões, sejam grilhões físicos, sejam aqueles grilhões da ignorância que falou muito bem o nosso venerável aqui, Wilber, sobre a maçonaria, o que não dominou teria que combater. E entre pessoas até de menos instrução também, e pessoas muito instruídas também, mas cegos por um motivo ou por outro, a melhor forma de combater é satanizar, é demonizar. Você falou isso. Não é? Então, veja, quando o Tribunal do Santo Ofício, lá atrás, funcionava na Europa, então Santa Inquisição, né? Ela, naquele choque que teve num determinado momento histórico com uma ordem religiosa instituída pelo Vaticano, que era a Ordem dos Templários, quando ela foi chocar ali, ela também utilizou referências para ligar a Ordem Templária, satanizar e tudo mais, a Ordem Templária nas suas peças condenatórias. Isso. Inclusive na última, que foi a do martírio e morte do último grão-mestre templário, que foi Jacques de Molay, que dá origem a entidade hoje. Então é isso. É justamente isso que o irmão Sérgio tá... Você não conhece, então você começa a criar... Desculpa te interromper. Você não conhece também, aquilo que você não conhece, você também está criando mitos. Isso. Criando mitos positivos, às vezes negativos. Isso que o Sérgio fala é muito claro, às vezes é a questão do próprio mito da caverna, né? Aquilo que você não conhece, que você não enxerga, você passa a ter como a verdade, mas aí você passa também a querer demonizar. Isso aconteceu por muito tempo, inclusive com a própria igreja. Sim, sem dúvida. E não só na maçonaria, mas em várias vertentes. Mas a maçonaria na também. Na ciência. Tudo que não se domina, eu demonizo. Tudo que eu não tenho controle, eu vou demonizar. Porque aí as pessoas vão ter medo daquilo ali. E vão se afastar. Na verdade, essa condição de colocar e demonizar, ela tinha essa única finalidade de afastar as pessoas. Aí as pessoas tinham o quê? Principalmente antes. Quando eu falo hoje também quebrar as barreiras da ignorância, também é isso. Porque eu chegava e dizia, a maçonaria ela é satânica. E quando isso é falado por uma entidade religiosa, tem um peso, ou por uma instituição, seja ela qual for, que tem um peso, as pessoas que são doutrinadas, sem o conhecimento da verdade, e sem buscar a verdade, inclusive dita na própria religião, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, as pessoas vão ficar amarradas àquele conceito. E se é demoníaco, eu não vou lá. Se é demoníaco, não presta. E isso realmente ficou por muito tempo. Até hoje a maçonaria sofre essas consequências. A gente tem enfrentado isso, e eu digo até no nosso canal, a gente tem tentado desmistificar um pouco. Mas desmistificar nesse conceito, de mostrar para as pessoas que não é nada disso. Né? O momento dessa internet. Isso, a gente vive hoje, e eu noto, Wagner, que as pessoas hoje, elas começam a querer conhecer e abrir mais a mente. Tem alguns que são fechados. Substituir o preconceito por curiosidade. Por curiosidade. Aí quando elas passam a ter a curiosidade e vão buscar em fontes seguras, aí dá aquele start. Ela diz, rapaz, a maçonaria
não era isso não que as pessoas falavam, não era isso que meus avós, que foram doutrinados em dado momento, diziam que era uma coisa satânica. Eu vejo que não é nada disso. Eu vejo que é uma coisa boa. Aí chegam para mim e dizem, me diga para eu ser maçom. Eu queria fazer parte dessa instituição. E tem mulheres, inclusive, que chegam para mim, elas chegam, não querem ser maçons porque elas já conhecem a situação, mas ela disse, eu queria conhecer a maçonaria, eu queria fazer parte dessa instituição que faz obras sociais. Naquele vídeo seu do episódio que nós gravamos aqui, cara, o que tem de comentário relacionado a isso. As mulheres perguntando como é, gente pedindo para entrar. Porque eu acho que o conhecimento, eu acho que ele liberta realmente. Sem dúvida. As pessoas começam a entender, começam a querer conhecer. Não, eu quero participar, eu quero saber. Se é algo bom, eu quero saber, eu quero participar. Teve um até que botou recentemente, se tem algum maçom solteiro? Eu vi isso aí. Eu disse, rapaz, não sei não. Ela se disse, tiver, eu lhe aviso. Se tiver, eu lhe aviso. Ela disse, estou brincando. Ela disse, mas se tiver, eu disse, não, mas se tiver, eu lhe aviso. Não se preocupe não. Ou seja, mas mostra, as pessoas começam não a ter mais medo. Rapaz, são pessoas como todas as outras, mas que existe um propósito comum entre eles, que é a busca por um mundo mais justo e perfeito.